Graça e paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, é mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos dá para nós estarmos nesta oportunidade gravando os estudos da Palavra de Deus da nossa EBD. E hoje nós vamos começar a nossa lição de número 4 da revista Palavra e Vida. O tema é a vida de Paulo, o autor é o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. O tema é o Cristo cósmico. Muito interessante esse tema, o Cristo cósmico. Nós vamos trabalhar com esse tema. E a leitura que é para ser feita em casa é a leitura da Palavra de Deus do livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1 até o capítulo 3. Então, vocês devem estudar o capítulo 1 ao capítulo 3 e alguns versos desse capítulo 1 a capítulo 3 nós vamos trabalhando então ao longo da lição, por isso não farei a leitura, porque a leitura é um pouco extensa e aí nós tomaríamos muito tempo. Então nós vamos fazer, destrinchar esses versículos que estão, que são referências para nós ao longo da lição, para que a gente possa trabalhar então a lição de uma forma mais objetiva. Então, nós temos o texto Efésios de 1 a 3, o tema é o Cristo cósmico, e nós vamos então entender o seguinte a partir dessa lição. A obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que na verdade parece. Por quê? Porque muitos estão olhando a Cristo como Salvador, mas esquecem de olhar a Jesus Cristo como Senhor. E a ideia de olhar a Cristo como Senhor é a ideia de reconhecer que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós dissemos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é que Ele é o Senhor de todo o cosmos, de todo o universo, de tudo aquilo que foi criado no céu, na terra e em todo o espaço e as galáxias. Cristo é o Senhor de todos os lugares, de todo o espaço, de todo o tempo, da terra, do céu e de tudo. Cristo é o Senhor cósmico. Então, é isso que nós vamos entender nessa lição. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Criador de uma nova ordem. E nós vamos entender essa nova ordem ao longo da nossa lição. Em Efésios 3, capítulo 5 a 7, diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus. Versículo 6. A saber que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Versículo 7 diz: deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Efésios 3, de 5 a 7. Paulo está falando sobre um mistério. E qual é o mistério, meus amados irmãos? O mistério da vontade de Deus, que alcança tanto judeus como gentio, que alcança todas as coisas, tanto o céu quanto a terra, que tudo converge em Cristo. E nós vamos entender esse mistério ao longo da nossa lição. Em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 9 e 10. Tudo começou com Cristo e tudo terminará com Cristo Jesus. Em João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. O Senhor Jesus, ele tem então para nós cristãos uma dimensão cósmica. É o mistério, é Cristo que salva por meio da graça de Deus. Então já está revelado o mistério de Deus. O mistério de Deus é que Cristo Jesus veio ao mundo para trazer a salvação a todos aqueles que creem. E a salvação é pela graça mediante a fé. Então, essa sabedoria de Deus então foi manifesta às autoridades divinas e antidivinas,
mostrando que Cristo é o Senhor cósmico. Então, em todo o universo, Cristo é o Senhor. Ele domina sobre todos os poderes divinos e antidivinos. Em Efésios 1:21 diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Cristo tornou-se homem, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus e hoje ele senta à direita do Deus Pai nas regiões celestiais. Versículo 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Efésios 1, 20 e 21. Em Cristo, Deus está criando um novo mundo. Em 2 Coríntios 5,17, nós vamos entender qual é esse novo mundo, qual é essa nova ordem. Diz assim o apóstolo Paulo: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Essa criatura no grego, ela se refere-se ao mundo criado, ela se refere a tudo aquilo que foi criado por Deus. E nós vimos que em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ali Deus começou a criar todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os homens, Deus criou os animais, as plantas. Em Romanos 1,20 diz assim: porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1,20. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, nós lembramos muito bem do Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras. Então nós podemos ver que a criação de Deus, ela revela, ela manifesta a glória de Deus e ela manifesta a existência de Deus, ela manifesta aquilo que Deus na verdade é. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele manda em tudo. E essa nova ordem que Cristo criou, quando Ele chegou à terra, Ele diz: o reino de Deus é chegado. Então Ele trouxe o reino de Deus e Ele trouxe também a oportunidade daqueles que creem poderem entrar, serem nova criatura. Então, primeiramente, nós somos cidadãos da terra. E Cristo nos traz, então, a cidadania celeste. E lá em Hebreus capítulo 11 fala, que se eles buscassem uma pátria, na verdade eles teriam, mas eles buscaram uma melhor, a pátria celestial. Então essa nova ordem, essa nova cidade, essa nova pátria é que quando nós estamos em Cristo, o mistério de Deus que é Cristo, mediante a graça de Deus, pela nossa fé em Cristo Jesus, nos traz a salvação, e a salvação nos dá entrada no reino de Deus, e essa entrada no reino de Deus, então, ela faz com que nós sejamos cidadãos do reino de Jesus Cristo, Que maravilha, meu irmão! Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite Jesus hoje, para que você tenha uma segunda cidadania, que é a cidadania celeste. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, o autor da nossa revista, Pastor Exaltino, ele diz assim: não é se alguém está em Cristo, não bebe, não fuma ou não adultera, Não é se alguém está em Cristo, ele simplesmente pratica vícios, Ou tem manias. Mas é que se alguém está em Cristo, faz parte de um novo mundo e recebe uma nova cidadania, como nós falamos, a cidadania divina. Se alguém está em Cristo, ele não passa a ser um manual de regras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é isso. É isso que as pessoas não entendem. Elas dizem: mas se eu ir a Jesus, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de... Mas não é que ela tem que fazer isso por obrigação. É que quando a pessoa passa a ser cidadão dos céus, essas coisas não têm mais valor.
não tem mais importância, não tem mais peso, porque agora a pessoa vai ter uma nova cidadania, que é a cidadania celeste, que é a cidadania divina. E se ela está em Cristo e ela tem essa nova cidadania, ela não precisa mais dessas coisas fúteis da vida, porque ela quer coisas que tragam glórias para Cristo. Então, é a visão do se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, ele é um novo cidadão, ele é um cidadão da terra e ele também passa a ser cidadão dos céus. Nós, a igreja, somos o início desse novo mundo, porque quando Jesus disse a Pedro, apacenta minhas ovelhas, ele estava dizendo, Pedro, agora você vai viver uma nova realidade, você vai exercer uma nova liderança. Pedro agora não seria mais pescador de peixe, mas seria pescador de homens. Jesus também disse muito claramente, falando sobre essa nova cidadania, ele falou o seguinte, Jesus disse a Pilatos em João 18, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir os judeus que me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36 e 37. Então Jesus mostrou claramente que o reino que ele veio exercer não é os poderes da terra, mas ele veio à terra para estabelecer o reino dos céus. E é aí que está o poder e a glória de Jesus. Jesus nos trouxe o reino de Deus para a terra, trazendo-nos a um novo mundo, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são cidadãos dos céus. Aldous Huxley, ele escreveu o seguinte, admirável mundo novo, onde mostrava o mundo novo produto da tecnologia. Então, Aldous Huxley, ele mostra que o mundo novo seria um mundo novo na perspectiva tecnológica. Também Tse Tung disse o seguinte, que Mao Tse Tung, quis criar o novo homem, um produto político. Então, se Huxley cria um novo homem, um produto tecnológico, Mao Tse Tung, ele cria no novo homem como um produto político, mas Cristo traz o novo homem como produto de uma cidadania celestial, de uma cidadania divina. Mas o novo homem e o novo mundo surgem em Jesus, e é obra divina em Cristo, não é obra humana. Nós vamos ver então esse primeiro ponto da lição que diz Cristo, autor e sustentador da criação. O pecado alterou as relações do homem com Deus, como diz em Gênesis 3, 10 e 11. Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Antigamente o homem não tinha medo de Deus, mas no momento que ele pecou, ele ouviu a voz de Deus e teve medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Gênesis 3, 10 e 11. Também essa situação do pecado afetou a nossa relação com o próximo. Primeiro afetou a nossa relação com Deus, depois afetou a nossa relação com o próximo. Em Gênesis 3,16 diz assim, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele dominará. Então, Gênesis 3,16. Então, muda também a questão do relacionamento com o próximo. E muda também o relacionamento do homem com a natureza. Vamos ver, então, Gênesis 3,17 e 18. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, o qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Gênesis 3, 17 e 18. Então, nós vemos que o pecado ele trouxe um grande prejuízo espiritual. Ele trouxe o prejuízo espiritual do homem para com Deus, ele trouxe o prejuízo espiritual do homem para com o seu próximo, e ele trouxe o prejuízo espiritual do homem para com a natureza, O pecado teve também uma dimensão cósmica. O bom mundo de Deus, como nós vimos em Gênesis 1:31, foi desordenado. Com o pecado, o homem provocou o caos. Em Gênesis 1:31 diz assim,
E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado era muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Gênesis 1:31. Então, Deus fez o mundo perfeito, tudo era bom, tudo era maravilhoso, mas o pecado trouxe a desordem. Em Romanos 8:19-22 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, vemos claramente que a natureza foi afetada. O versículo 22 de Romanos 8 diz assim: e sabemos que toda a natureza criada geme, e até agora, como em dores de parto. Romanos 8, 19-22. Então a gente viu que a natureza foi profundamente afetada pelo pecado e ela geme. Por quê? Porque ela sente os impactos do pecado, da corrupção. E a natureza geme mesmo, meus irmãos. Quanto desmatamento nós temos visto, quanto os homens têm matado os animais do campo, animais da floresta, animais do mar, né? A gente vê que muitas raças de animais estão em extinção por causa da maldade humana, das queimadas. É tanta coisa triste que acontece no nosso mundo, que nós vemos claramente que a relação do homem com a natureza foi profundamente e continua, né, sendo terrível por causa do pecado. O mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus, porque não foi esse tipo de mundo que Deus sonhou ou imaginou. Nós plantamos urtigas, não plantamos urtigas e nem ervas daninhas, mas elas surgem, infelizmente por causa do pecado, né? O trigo não brota espontaneamente e tem de ser cuidado. A natureza nos é benéfica, mas também hostil. Ela nos dá água e alimento, mas também terremotos, secas e furacões. Aí que a gente vê que a natureza, né, ela tanto é hostilizada pelo homem, como também ela hostiliza o homem através dos cataclismas, né? Terremotos, secas, furacões, né? Que a gente vê que devasta uma cidade inteira, destrói tudo, né? Então, a natureza também foi afetada. E o que a gente vê hoje, além da questão do meio ambiente, é a ecolatria, né? Na moderna nova era, ou seja, existe uma idolatria do ecossistema, ou seja, as pessoas estão adorando a natureza, né? Aí a gente chama de mãe natureza, né? Devemos prestar devoção à mãe natureza, né? Então, as pessoas perdem totalmente o controle de tudo e começam, então, a fazerem aquilo que, na verdade, não era devido. A natureza, então, tornou-se uma força cega e irracional. Nós vemos, por exemplo, quando a gente observa uma avalanche, né? Que acontece naquelas montanhas geleiras e ela desce e destrói tudo. E não só avalanche de gelo, avalanche de lama, avalanche de pedra. Há poucos dias nós vimos aí nos jornais, né, que em determinado lugar as pedras estavam caindo e só não feriram pessoas e prédios porque havia uma rede de contenção. Então a gente vê que a natureza, ela é uma força cega e irracional, e muitas vezes ela hostiliza o homem, como também o homem hostiliza a natureza, por meio do desmatamento que a gente já falou, por meio da poluição, né? E tantas outras coisas que fazem com que a natureza também seja hostilizada. Então nós vamos ver que no livro de Efésios e no livro de Colossenses, ele fala muito sobre esses aspectos. Vamos ver então um pouquinho do que fala Efésios. A ideia em Efésios e Colossenses é que Deus está refazendo o mundo e incluindo uma nova relação de uns com os outros e com a natureza. Por meio de Cristo Jesus, nós passamos a entender o propósito de Deus, que é amar o nosso mundo, que é procurar cuidar da natureza, que é procurar viver de forma justa e correta. Então, Deus está fazendo, através do livro de Efésios e Colossenses, nos trazendo uma reconstrução do mundo, não a partir da sua estrutura, mas a partir da mentalidade humana e a partir desse novo nascimento do homem em Cristo Jesus, né? Isso inclui as suas relações, então, uns com os outros e também
as suas relações com a natureza. Em Efésios é considerada, a carta de Efésios aos Efésios é considerada a rainha das epístolas e é onde o gênio de Paulo mais brilha, né? Em Colossenses é considerada sua irmã gêmea. Então a carta aos Colossenses é muito parecida, né, com a carta aos Efésios, por isso ela é considerada a irmã gêmea da carta aos Efésios, né? Nessas duas cartas a gente tem uma cristologia um pouco diferente, mas bem prática. Nós vemos, por exemplo, que a cristologia ela muda de forma funcional, ou seja, Cristo funciona para a igreja, e de forma antológica, que não foca o que Cristo faz pela igreja, ou como Cristo funciona a partir da igreja, mas o que Cristo é para a sua igreja. Porque quando a gente fala em onto, a gente fala em ser, né? Então, aquilo que a igreja é para a igreja, o absoluto, o alto e sempre existente, a razão de todas as coisas. Então, Cristo é a razão de todas as coisas. Diz João, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então, Cristo é o Senhor da natureza, é o Senhor dos homens, é o Senhor de tudo. E a carta aos Efésios, então, mostra que Cristo está assentado nas regiões celestiais, Efésios 1:3. Na carta aos Efésios também mostra que o Senhor Jesus é Senhor desses séculos e dos séculos vindouros. Em Efésios 1:20 e 21 diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Efésios 1:20 e 21. Então, Cristo é o Senhor de todas as épocas, de todos os lugares, de todo o universo, de todos os tempos. Cristo é o Senhor absoluto da história, né? É interessante que ele destaca que essa palavra século, que quer dizer aion, que significa mais que 100 anos, né? Ou seja, é uma perspectiva, né, de futuro, significa ordem, um tempo, uma idade, uma era. Cristo é o Senhor desta era e da era que há de vir. Ou seja, Cristo é o Senhor de todas as eras, de todos os tempos e de todas as épocas que hão de vir. Tudo foi feito por ele e para ele. Colossenses 1:15 e 18 diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Colossenses 1:15 e 18. Então, todas as coisas afluem para Cristo. No céu, na terra, debaixo da terra, tudo aflui para Cristo, segundo Efésios 1:10. E essa expressão, todas as coisas afluem para Cristo, ela merece uma atenção especial, porque ela refere-se não ao mundo espiritual, mas ao mundo material. E esse mundo material, ele foi desintegrado, ele foi levado ao caos por causa da queda do homem, como a gente viu no início dessa lição. O pecado produziu a queda que afetou todo o mundo material, afetou a natureza, afetou os homens, né? Afetou tudo. Isso provocou uma desordem em todo o mundo material, o desequilíbrio da natureza, doenças, peste, corrupção, injustiça, violência, enfim, todo o caos foi causado por causa do pecado. Jesus veio trazer então essa nova ordem, ou seja, ele veio reordenar esse mundo a partir de uma perspectiva de uma nova cidadania, que, como nós falamos, é a cidadania espiritual, a cidadania celeste. Sua obra inclui recolocar o mundo material em ordem. Então, o desejo de Jesus é colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, né? Cristo está sentado nas regiões celestes para ele tudo converge, tudo aflui. Nele tudo começa, nele tudo termina. Ele é o autor e sustentador da criação, mas também ele é o propósito da criação. A criação foi feita por ele, para ele e voltará para ele. Sua obra inclui a reconciliação
de todas as coisas no céu e na terra. Então, a obra de Cristo, ela é tão perfeita e ela é tão magnífica que tudo aquilo que foi antes do pecado, o desejo de Cristo é restaurar. Ele restaura o homem, ele restaura a natureza, ele restaura a nossa comunhão com Deus, porque o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. Em Colossenses 1:20 diz assim: e por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Colossenses 1:20. Ele não é apenas o Salvador dos indivíduos, mas é o Senhor cósmico de todas as coisas. Podemos confiar num Salvador que tem poder sobre o tempo, sobre as pessoas e sobre todo o universo. Como diz aquele cântico antigo que a gente gosta de cantar: quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Lindo esse cântico, né? E esse cântico mostra quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e os céus. Jesus é o Senhor pleno do universo. Na segunda parte, então, desse estudo, nós vamos ver o novo mundo de Deus. Na terceira parte, nós vamos ver qual é o nosso lugar neste mundo de Deus e a conclusão para pensar e agir. Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte do estudo sairá daqui a alguns dias e o irmão terá, então, esse acesso à segunda parte do nosso estudo da lição 4, Cristo, o Senhor cósmico. Que Deus o abençoe nesse momento, em nome do Senhor Jesus.